bem-vindo ao segundo vídeo desta série de 3. Espero que tenhas colocado uma ou duas coisas em prática daquilo que aprendeste no vídeo anterior. Este segundo vídeo hoje o foco vai ser mais essencialmente sobre a ansiedade. Quais é que são as causas, os sintomas e o que é que tu podes fazer em termos de dieta e algumas ervas. O que é que tu podes fazer para melhorar esta situação? O que é que causa ansiedade? Da mesma forma que eu te expliquei no vídeo anterior, maioritariamente tu tens um problema de intoxicação. Tens muitos químicos no corpo e tens, ao mesmo tempo, falta de nutrientes, vitaminas, minerais, etc. Essa é a causa primária, não é a única, mas maioritariamente, é isso que se passa dentro do teu corpo. Stress químico, que tem a ver com estas coisas que eu acabei de falar, né? Excesso de químicos, falta de nutrientes, excesso de radiação, etc. Se tu pensares bem, tu acordas, vais tomar uma banhoca, metes um shampoo com químicos, a tua pele absorve, os químicos passam para dentro de ti, o sabonete com químicos, depois lavas os dentes, uma pasta de dentes com químicos, depois vais tomar o pequeno almoço com comida que levou pesticidas, herbicidas, que tem corantes, conservantes, químicos, tudo isso passa para dentro de ti e ainda só cheguei ao pequeno almoço, não é? Depois vais para a rua, respiras ar poluído e etc. Já percebeste que realmente nós pensarmos um bocadinho nisto, nós às vezes não pensamos, né? Mas o mundo em que nós vivemos e os hábitos que nós temos leva a este excesso de toxicidade química no corpo. Depois temos o stress físico. Recapitulando, se tu tiveres alguma vértebra fora do sítio, por exemplo, o teu sistema nervoso tem dificuldade em comunicar com o resto do teu corpo, detectar onde é que há problemas, etc., produzir as células necessárias para combater os problemas. Portanto, é importante ter o esqueleto no sítio. E o stress emocional. Aqui todas as pessoas associam que a minha ansiedade vem destas emoções que eu não controlo. Mas existe um desequilíbrio químico que provoca um desequilíbrio hormonal e um desequilíbrio daqueles bichinhos que vivem dentro de nós, que são os vírus, as bactérias, os parasitas e os fungos. E isso está tudo desequilibrado. E na comunidade científica chama-se ao nosso intestino, que é onde vivem a maioria destas coisas, das bactérias principalmente, chama-se o segundo cérebro. Portanto, existe uma ligação direta do teu cérebro para o teu intestino, que funciona nas duas direções. Tá? Portanto, stress emocional, se tu tiveres hábitos, padrões de pensamento de negatividade, tu estás a aumentar o teu stress oxidativo no corpo. Estás a piorar a situação. Portanto, é sempre necessário trabalhar nestas três vertentes do stress. E se tu fores a um psicólogo, eu conheço alguns, eles só trabalham a parte emocional, de conversar, de ensinar como é que nós podemos pensar de maneira diferente, que é importante também, mas se eles fossem direto, primeiro que tudo, ou ao mesmo tempo, ao stress químico, ou seja, reduzir esta toxicidade e aumentar os nutrientes, os resultados deles aumentavam mais de 10 vezes, em termos de sucesso das pessoas que eles atendem. Tá? Essa é a experiência que eu tenho, porque das mais de 6.000 pessoas que eu ajudei nos últimos anos,
perto de 2.000 foi com este tipo de problemas, tá? E eu próprio também já passei por isto, sempre tive ansiedade, continuo a ter, mas aprendi a gerir, tá? Tratei da minha parte química, ao beber mais água, tomar suplementos e algumas dicas que eu te vou dar a seguir. E depois também comecei ao mesmo tempo a trabalhar a minha mente, a ler uns livros, tirar um curso, cursos, etc. Tá? Há outras causas de ansiedade, tá? A acrescentar a estas. Por exemplo, uma experiência traumática que tu tenhas tido, que não consegues lidar com ela. Um problema na tiroide. Uma disfunção na produção hormonal, que já te expliquei, que vem deste desequilíbrio químico que está no corpo. Ataques de pânico. Irritabilidade, como eu te falei no vídeo anterior. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Se eu dormir mal, eu fico mais sensível e mais irritado. Excesso de álcool. O álcool é uma droga depressiva, tá? É agradável quando a gente está a beber, mas no dia a seguir tem um efeito depressivo no corpo, tá? O excesso de cafeína e o excesso de açúcar são estimulantes, são exatamente as coisas que tu deves ter mais atenção, porque influencia diretamente a forma como tu te sentes. Quais é que são os sintomas de quem tem um stress muito elevado, um nível de ansiedade elevado? Tensão muscular, ter músculos muito rijos, por exemplo, um aperto no peito, palpitações, a tensão arterial elevada, que em algumas pessoas basicamente é o nível de emocional descontrolado que faz subir, tá? Não quer dizer que não haja lá coisas a interferir, mas quando a pessoa está calma a tensão fica normal, não é? Portanto, obviamente, a forma como nós nos sentimos afeta tudo. Problemas digestivos, o teu corpo está preparado, aliás, o stress, esta ansiedade, é um sistema de defesa do teu corpo. Se tu estiveres perante um perigo, tu ficas alerta à procura de uma solução para te protegeres. O teu corpo começa a produzir adrenalina, tá? Mas ao fazer isso, a primeira coisa que para é o sistema digestivo. Tá? Portanto, quando estiveres muito nervoso ou nervosa, o ideal é não comer nada. Tá? Eu sei que algumas pessoas dá para comer mais. No meu caso, quando eu era mais novo, dava-me para não comer. Hoje em dia consigo gerir melhor, mas se andar mais descontrolado, acabo por comer mais. Tá? Isso é variável também de pessoa para pessoa. O não conseguir dormir, as insónias, já falámos no vídeo anterior, dificuldade de concentração, suores, entre outros. São alguns dos sintomas mais comuns, são estes. Tá? Depois, nós fomos educados para estás doente, vais ao médico e fazes o que ele diz. Eu também fui educado assim, andei lá mais de 20 anos e nem por isso estava melhor. Tá? E no último ano, portanto eu tinha 26 anos, além de todos os medicamentos que eu já usava com frequência, acrescentaram mais 2 ou 3, salvo erro, ansiolíticos e comprimidos para dormir. Tá? As drogas, estes químicos, apenas vão disfarçar os sintomas. Tá? Tomas um ansiolítico e sentes mais calmo, sem dúvida, mas estás a variar ainda mais a tua capacidade do teu corpo produzir a serotonina, que é uma das hormonas que te dá o bem-estar. Tá? A serotonina, a dopamina, são várias. E vai-te piorando com o tempo. Será que esta é a melhor solução? Na minha opinião, não. Na minha experiência, não. E vou-te ensinar, então, algumas coisas que tu podes e deves fazer se queres ter melhor qualidade de vida, porque aquilo que eu te vou ensinar é benéfico para tudo, também para a ansiedade. Tá? Então, se já entendeste, espero que sim,
que o que tu tens maioritariamente é um nível de toxicidade super elevado no teu corpo, no teu intestino. E como é que nós vamos reduzir esta quantidade de toxicidade? Vamos ter que aumentar nutrientes, porque se o corpo tiver mais nutrientes, elimina com mais facilidade as toxinas. E vamos ter que reduzir a toxicidade. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro que tudo, e é o ponto principal, e é sempre que alguém tenta fazer alguma mudança e não muda, ou não mete os valores ideais de hidratação no corpo, o corpo nunca vai conseguir desintoxicar, portanto, os resultados vão ser sempre fracos ou nenhuns. É super importante tu hidratares o corpo. 70% do teu corpo é água. E 70% do planeta Terra é água. Será que é coincidência? Eu acho que não é difícil de entender que a água ajuda a sair do corpo o lixo. Tá? Ela é necessária para várias coisas. Uma das funções é ajudar a sair o lixo do teu corpo. Tá? Portanto, é super importante que tu bebas água suficiente, e para calcular mais ou menos é 1 litro para cada 30 kg de peso que tu tens por dia. Se estiveres numa zona onde está mais calor e transpiras mais, precisas de um bocadinho mais. Nos dias que fazes desporto e transpiras mais, precisas de um bocadinho mais. Se tomas muitos medicamentos, estás mais intoxicada do que uma pessoa normal. Se bebes muito café, muito álcool, etc., a mesma coisa. Portanto, é preciso ainda mais um pouco de água, mais meio litro, depende da toxicidade. Também, os alimentos também têm água. Hidratação. O que é que não conta como hidratação? Café, porque a cafeína vai-te roubar nutrientes e água. Álcool, idem, aspas. E alguns tipos de alimentos que eu vou dizer quais é que são os melhores para tu ingerires. Foca-te. Este é o hábito principal que tens que ganhar. Tá? Se tu não beberes água suficiente, nunca vais conseguir ter os resultados que queres. Tá? Nunca. Porque o teu corpo é muito inteligente, ele sabe que está intoxicado. Assim que nós damos coisas boas ao corpo, suplementos, por exemplo, bons, se não houver água suficiente, o corpo começa a tentar mandar as coisas para fora e não consegue. Ou seja, vai circular na tua corrente sanguínea e vai absorver de novo porque não tem capacidade de expulsar a quantidade enorme de lixo que lá está. E isso às vezes até provoca alguns sintomas que não são agradáveis de sentir, mas que faz parte do processo da desintoxicação, e a única forma de resolver mesmo é beber mais água. De não sentir nada, por exemplo, é beber mais água. Tá? Então, este é o ponto número 1. Ponto número 2. A tua dieta tem que ser o mais natural possível, o mais orgânico possível, o mais biológico possível. O que é comida orgânica ou biológica? Antigamente, há muitos anos atrás, esta palavra não existia. Não é? Só existia comida. Hoje em dia, como a comida foi toda adulterada e vem carregada de químicos, surgiu um mercado novo de pessoas que querem comer natural, ou que plantam, ou empresas que produzem para vender com menos químicos, né? Pelo menos com menos químicos. E esse será também o foco que tu tens que ter. Quanto menos químicos ingerires, menos o teu corpo tem para expulsar. Tá? Não é difícil de entender. Em termos de alimentos e deficiências nutricionais, nós temos várias. Regra geral, a maior parte das pessoas tem 1/3 daquilo que precisa em termos dos nutrientes todos. Obviamente, uns é mais, outros é menos. Depois depende dos hábitos de cada um. Mas é mais ou menos os números que existem são esses. Mas existem alguns tipos de alimentos que, pelas suas características nutricionais, te vão ajudar mais. Tá? Eu vou-te dar alguns exemplos e uma explicação rápida do porquê. Tá? Então, uma das deficiências que a maior parte das pessoas tem é de ômega 3. O ômega 3 é uma gordura altamente anti-inflamatória, que é o que nós precisamos.
porque nós temos ômega 3, ômega 6, ômega 9. Em termos de rácio, devia de ser 1 de ômega 3, 1 grama de ômega 3 para 1 grama de ômega 6. Os números mostram que, em média, a maior parte das pessoas tem 1 de ômega 3 para 15 de ômega 6. Daí o nível elevado de inflamação no corpo. Aqui na Europa, estes números são aqui da Europa. Se nós formos para outros países como os Estados Unidos, Canadá, é 1 em cada 25. O rácio é de 1 para 25, ainda é mais. Tá? Os números aqui da Europa, a última vez que eu vi foi o ano passado, os números que existem são estes. Tá? Ou seja, é muito provável que tu tenhas 15 vezes mais ômega 6 comparado com o ômega 3. Tá? É preciso equilibrar isto. Então, vamos ter que reduzir o ômega 6, a ingestão do ômega 6, que vem em comidas processadas, em comidas hidrogenadas, em óleos aquecidos, e vamos aumentar o ômega 3, que maioritariamente nós podemos ir buscar a peixes. Não só, mas eu vou-te recomendar aqui. Um dos melhores é o salmão selvagem. Vou ter que explicar o que é, porque eu sei que há pessoas que não sabem. Salmão selvagem é salmão pescado. Tá? O salmão é um peixe de mar, portanto é pescado no mar, chama-se selvagem. Portanto, anda solto, né? Selvagem. A maioria do salmão que se vende por aí é altamente tóxico, porque é criado em aquacultura, que é o que eu chamo-lhe o aquário. Tá? Não ingiras desse, ingere peixe selvagem. Seja ele qual for, o salmão é um dos que tem mais esta gordura boa. Tá? O outro é o atum. De lata, não, porque senão estás a ingerir metais que te vão intoxicar mais o corpo, que vem da lata, e às vezes esse atum também vem com óleos, mas existe atum à venda, bife de atum à venda sem ser em lata. Tá? Que é o que eu costumo comer. E quando for o tempo das sardinhas, é outro dos peixes que também tem bastante esta gordura. Há outros, a cavala, etc. Peixe, no geral, pescado. Portanto, quando vais às compras, lê, pergunta se é pescado, se é da aquacultura ou se é selvagem, né? Se é pescado. Tá? Isso é que é importante. Em termos de animais aqui da terra, sem ser da água. As carnes, se tu fores carnívoro, né? Se comeres carne, se fores vegetariano, não comes, mas se fores, o problema das carnes é as hormonas, os antibióticos, a forma como o animal é tratado e as rações que dão aos animais. Tá? Está cheio de lixo. Tá? Hormonas e antibióticos são químicos. Né? Existe à venda, felizmente já nos supermercados e também online, empresas que criam animais em que os alimentam com pasto e não lhes dão antibióticos. Isso existe, porque eu não como assim muita carne, mas quando como, é dessa que eu vou comprar. As partes do animal que têm mais esta gordura boa, e não só, entre outras coisas, é a parte dos órgãos. O coração, o fígado, essencialmente. Pronto. Tá? Mas os órgãos dos animais, mas se a carne for saudável, podes comer todo o animal todo, que não te vai fazer mal. Tá? Seja ele que tipo de animal for. As galinhas, a mesma coisa. Se for uma galinha que anda solta, que apanha sol, que eu chamo-lhe as galinhas felizes, não é? Que comem insetos, mas que não comem rações, ou que comem restos de comida que as pessoas têm e que lhes dão, coisas naturais, sem químicos, não é? Esses ovos, ou o próprio animal, a galinha, ou os ovos, estão cheios de ômega 3, tá? E vitamina D e etc. Não é uma tarefa fácil. Eu pessoalmente, a maior parte das vezes, compro no mercado e pergunto à pessoa que vende o que é que ela deu às galinhas, né? Algumas compram ovos para vender, outras criam e vendem o excesso, tá? É essas que eu ando à procura, as pessoas que criam para eles comerem, em que não dão nada de mal às galinhas, tá? E como é que se vê que um ovo, que a galinha realmente era saudável? Tem a ver com a cor da gema. Portanto,
tu vais cozer um ovo e 7 minutos no mínimo, porque se tiver alguma coisa de mal, morre, e 8 minutos no máximo, que é para não estragar os nutrientes, tá? Este é o tempo ideal de cozedura de um ovo. Quanto mais cor de laranja for a gema, maior quantidade de ômega 3 tem, tá? Porque eu já comprei ovos em várias senhoras e há uns que realmente são melhores que os outros. Vê-se pela cor e depois nota-se no sabor também, né? Mas fica aqui também o truque para tu entenderes este ponto, tá? Depois, kefir. Kefir são uns grãos, é uma planta que existe kefir de água e existe kefir de leite. Podes pesquisar no Google ou até mesmo no Facebook. Escreves a palavra kefir, escreve-se com capa, kefir. E tens pessoas que até dão os grãos porque é uma planta que vai crescendo e depois nós ou mandamos fora ou damos a alguém. E eles ensinam-te como é que se faz, tanto o de água como de leite. Se fores fazer o de leite, que ele utiliza a lactose para fermentar, a dificuldade é encontrar um leite saudável, tá? Estamos a falar de leite animal, que vem dos animais, acabei de explicar, né, sobre as carnes animais, e o leite, e daí em aspas, né? Se o do animal não for saudável, vamos estar a ingerir coisas que não são saudáveis. Mas existe leite, e as melhores opções de leite é de cabra ou de ovelha. E existe à venda leite biológico, e existem também pessoas que, da mesma maneira que umas galinhas, criam para consumo próprio e não dão nada de mal aos animais. Esta não é tão fácil de achar, mas fica aqui o conhecimento. Tá? E é simples de fazer, aliás, é só pôr, se for o de leite, é só pôr leite nos grãos e deixar fermentar 24, 48 horas. Faz tudo sozinho, é tipo um iogurte. E estás a dar ao teu corpo muitas bactérias boas. Tá? Lembra-te que o teu intestino está intoxicado, com desequilíbrios de bactérias. Se tu lhe deres bactérias boas, ficas mais equilibrado. Tá? Tem uma influência direta com toda a tua saúde, o teu sistema imunitário e também em relação à ansiedade. Tá? Se for o de água, a fermentação é feita com açúcar, não faz mal, porque ele é eliminado, o açúcar, pela fermentação, e faz uma bebida, é tipo um champanhe, uma bebida com um gás muito ligeiro, em que nós podemos beber e estamos a dar bactérias boas. Também, além destas comidas fermentadas como o kefir, há outras, kombucha, podes fazer os teus pickles, existe sauerkraut, existe que é chucrute fermentado, existe kimchi, que é uma mistura de fermentação também salvo erro, da Coreia. Existem várias, também se fores uma loja de produtos naturais, as pessoas que estão lá também te conseguem explicar. Procura comidas fermentadas, nós temos muita falta. Aumenta as bactérias boas do teu corpo, o teu corpo vai beneficiar disso tudo. Depois, em termos de legumes, frutas e legumes, etc. Os verdes, tudo que for verde, de folha verde ou verde, tem uma substância chamada clorofila, que ajuda o teu corpo a desintoxicar. Tá? Tudo o que for verde, vou-te dar alguns exemplos, mas é tudo o que for verde. Tá? Tem mais estas quantidades de clorofila. Por exemplo, espinafres, couves, aipo, brócolos. Tá? Alguns exemplos. Mas tudo o que for verde tem. Portanto, a nossa dieta deve ser colorida, o máximo de cores diferentes, para teres maior variedade de nutrientes diferentes. Se tiveres que repetir cores, vais repetir o verde. Tá? Porque tem esta ajuda extra na desintoxicação, tem muitos minerais que tu precisas, etc. Tá? Depois, outros legumes, vegetais que são importantes porque têm grandes quantidades de nutrientes, antioxidantes, etc., que te vão ajudar em todos os aspectos da tua saúde. A beterraba, as alcachofras, as frutas da época, na zona onde tu viveres, tá? Tudo o que for fruta da época, que hoje em dia já quase ninguém sabe o que é, mas temos que fazer uma pesquisa às vezes para conseguir descobrir. Mas fruta da época,
na zona onde tu vives, que é criada. Se não tiver químicos, podes ingerir. As frutas com maior nível de antioxidantes, que ajudam a proteger as tuas células, são as bagas, tudo o que for pequenino, escuro, bagas. Os mirtilhos ou arandos, morangos, se for orgânicos, cerejas, groselha. Depois há outras noutros países, pode ser que tu conheças, camu, acerola. Em Portugal é mais difícil de achar, mas tu podes estar a ver isto noutro país, né? Mas no geral, bagas, e depois outras frutas como ananás, os figos também é bom para alimentar a microbiota intestinal, etc. Depois, uma das coisas que a maior parte das pessoas tem falta hoje em dia é de iodo, tá? Ou às vezes dizem que nós temos iodo a mais, o problema não é o iodo a mais, é a falta dos outros minerais para que o nosso corpo utilize bem tudo, né? Uma das coisas é o iodo, tá? Então, uma das coisas que eu consumo com frequência são algas, spirulina, clorela e kelp. Kelp é o alimento a nível mundial que tem mais iodo, tá? Eu não uso nem suplementos com iodo feito em laboratório, tá? Nem sal iodado. Eu não faço nada disso. Eu uso coisas da natureza. Uso kelp, por exemplo, para temperar, spirulina para fazer uns batidos, clorela. Portanto, são várias opções, encontras com facilidade nas lojas de produtos naturais. Depois, alguns alimentos que também têm outro tipo de gorduras que vão ajudar a combater as gorduras oxidadas, as gorduras más, que já falei há pouco. O abacate, tá? É uma das frutas que tem muito boa gordura e baixo nível de açúcar, né? De frutose. Para cozinhar, deves usar óleo de coco virgem ou extra virgem, biológico, prensado a frio. É muito simples. É o que tu estavas habituado a cozinhar como gordura, é só mudar para o óleo de coco. No final de estar feito, se tu estavas habituado a fazer com azeite e gostas do sabor do azeite, no final está feito, metes o azeite, um azeite bom, para temperar, tá? Não fica a saber a coco, fica a saber aquilo que tu lá puseres, tá? Mas para quem nunca experimentou, e quando eu experimentei a primeira vez há muitos anos, eu também pensei essas coisas todas. Será que aquilo vai ficar a saber a coco? Ai, coisa esquisita, né? Mas, porquê o óleo de coco? Porque é uma gordura que vai ao lume e não estraga. Se for até 170 graus, não estraga. Tá? Há outra opção, que era o que os nossos avós faziam, que é as banhas, banha de porco, por exemplo. Mas o porco hoje em dia já não é o porco de antigamente, né? Já expliquei há pouco e acho que entendeste. É mais fácil comprar um óleo de coco virgem, biológico e prensado a frio do que encontrar banha de um animal saudável, tá? Mas se encontrares, também pode ser, que são gorduras boas. Azeite também tem gorduras boas, se for um azeite bom, e podes usar também, tá? Legumes, feijão, qualquer tipo de feijão, por exemplo, o preto. Vou-te dizer aqui um que muita gente nunca ouviu falar, que é o azuki, que também é um dos feijões que mais se fala aqui nas comunidades de medicina natural, que eu compro de vez em quando, mas uso preto, vermelho, frade, vários. Só faça uma coisa extra que normalmente não é ensinado, que é, portanto, o feijão tem que ser demolhado, não é? Pelo menos 24 horas. Eu deixo 48, mudo-lhe a água e deixo 48 demolhado. Depois, quando vou cozinhar, o tempo médio de cozedura são 20 minutos, eu cozo sempre 30, tá? Porquê? Porque os feijões têm alguns antinutrientes, que são proteções que as plantas têm para os ataques dos animais, e que são os fitatos, por exemplo, e as lectinas. E se nós fizermos este processo, nós vamos destruir essas coisas e vamos aproveitar mais da digestão. E, por exemplo, quem fica com muitos gases ao comer feijão, ao fazer isto, vai notar que
já a tolerância digestiva para o feijão é completamente diferente, tá? Fica aqui mais essa dica. Grão também é bom, favas também é bom, tá? E as lentilhas e as ervilhas são dos melhores que tu podes ingerir por diversos motivos, tá? Grãos integrais, por exemplo, a quinoa, que também não vem a dizer no pacote e muita gente não faz. A quinoa eu também demolho e também cozo um bocadinho mais de tempo do que o recomendado, tá? Grãos integrais. Agora, isto é a parte para tu comeres mais, para aprenderes o que é que deves comer mais. Mas a parte mais difícil, porque nós temos hábitos, né? É deixar de comer os piores, tá? Eu sei, também sou humano, também sou uma pessoa normal, também gostava muito de certas coisas que não foi propriamente de um dia para o outro que eu me desabituei, tá? Mas devagarinho nós conseguimos fazer as mudanças que queremos. Nós temos que deixar de comer comida processada. Eu vou explicar o que é, porque há pessoas que não sabem o que é. Comida processada é comida que é alterada de alguma forma pelo ser humano. A maior parte das comidas processadas, vou dar exemplos, por exemplo, fiambre, queijo, chouriço, tudo que se vende no supermercado é tudo processado, não é? Se fores ler os ingredientes, tu vais ver que aquilo, quase tudo tem açúcar, quase tudo tem químicos, conservantes, corantes, pesticidas não diz lá, mas corantes e conservantes e porcarias que já o animal comeu, etc. Tá? Portanto, essas são as comidas que tu tens que evitar mesmo ao máximo. Tá? Tudo o que for embalado, atenção, são comidas processadas e está cheio de coisas que não deve. Tá? Portanto, é necessário reduzir ou eliminar estas comidas processadas. Atenção ao trigo, que tem uma proteína que é 4 vezes mais quantidade do que antigamente, que é o glúten. Tem a ver com a forma como é processado o trigo, portanto, como é plantado, colhido e como é que ele é processado. Tá? Porque se for um trigo feito à moda antiga, é completamente diferente. É completamente diferente. Portanto, tudo o que tiver trigo, evita. Eu deixei de comer pão e massa como de milho. Mas há outras massas também. Tá? Mas isso é uma questão de gosto pessoal. Mas existem sempre alternativas. Também já se vende pão sem glúten, etc. Tá? Evitar tudo que tem açúcar adicionado. Evitar adicionar açúcar ao que é que seja. Tá? O açúcar é altamente inflamatório e vai-te roubar água, vai-te roubar nutrientes ao teu corpo e vai-te aliviar a ansiedade se estiveres aflito. Preciso comer um doce, não é? Para acalmar. Eu sei, eu também sou assim. Mas depois fica-te a apetecer mais. Quanto mais açúcar tu comes, mais vontade tens de comer açúcar. E ficas num ciclo vicioso que só te prejudica o problema. Está-te a intoxicar o corpo, está-te a roubar nutrientes e está-te a prejudicar não só a ansiedade, mas tudo o resto, todos os outros processos no teu corpo. E quem diz o açúcar diz também o álcool e o café. Tá? Não quer dizer que não se possa, tem tudo a ver com a qualidade e com as quantidades. Está bem? Portanto, estes são os principais para evitar. E, para terminar, existem algumas ervas que acalmam. Eu já falei de duas, quando foi em relação ao sono, ajuda a dormir e também ajuda a relaxar. Tá? Por exemplo, a camomila ou a lavanda. Tá? Mas também existe óleos essenciais, que também já falei da lavanda, que ajuda a relaxar, a acalmar. Existe um também que é muito bom, que é a camomila romana. Tá? É um óleo essencial que tem um cheirinho muito agradável e que realmente ajuda a acalmar. Como é que se usam os óleos essenciais? Geralmente para estas coisas é aromaterapia. Podes pôr num difusor, no quarto, por exemplo, para te ajudar a relaxar e a dormir. Há quem ponha diretamente aqui, há quem ponha aqui, nas têmporas, ou até aqui. Tá? A pele absorve o cheiro, ao respirar o cheiro, isso ajuda-te a acalmar, mas basicamente é isso. Ou pôr num difusor
e respirar, que tem uma influência direta no teu relaxamento e ajuda-te a relaxar e até a dormir melhor. Tá? E este foi o segundo vídeo, hoje mais sobre a ansiedade. O que é que tu gostaste mais deste vídeo? Qual é que tu achas que vai ser a tua maior dificuldade? Tens aí, mais uma vez, o botãozinho em baixo. É só clicares e deixares uma dúvida, que é natural que haja, e espero que sim, que é para me ajudares eu a fazer mais temas e mais vídeos ou mais artigos sobre isto, para te enviar também depois por e-mail. É só clicares e deixa-nos um comentário a dizer alguma coisa de útil, de valor, que este segundo vídeo te trouxe, ou dizer o que é que tu vais começar, ou qual é a tua dificuldade, ou que tu sentes que vai ser a tua maior dificuldade. Ajuda-me a ajudar-te, faz isso e vemo-nos aqui no próximo vídeo, o terceiro.